Bem, então agora nós estamos aqui na nossa aula de número 4 e vamos conversar sobre a fé e a conversão. Aqui vocês veem uma imagem de Jesus, né, batendo a porta, recordando aquele texto do livro do Apocalipse, né? Eis que estou à porta e bato. Quem me deixar entrar, eu entrarei e cearei com ele. Então Jesus está batendo a porta de fora, que é a nossa vida. Está batendo do lado de fora da porta. E é nós que, com a nossa liberdade, podemos deixar Jesus entrar e agir na nossa história. Então, a fé e a conversão, gente, são elementos fundamentais para a gente poder andar no caminho de Jesus Cristo. Na aula passada, a gente abordou aqui sobre Jesus Cristo, sobre sua missão, o seu papel redentor na história da salvação. E hoje eu quero falar contigo a respeito dessa fé, que é a porta de acesso de Jesus para a nossa vida e também do nosso ser para o reino celeste. Então, a porta da fé, também chamada porta fidei em latim, né? Fidei, que quer dizer da fé. Então, a porta fidei. Né? A porta da fé é aquela que introduz na vida e na comunhão com Deus e permite entrar na sua igreja e estar sempre aberta para nós. Vejam só, sem fé é impossível nos apropriarmos das verdades de Deus. Não há como se apropriar da verdade de Deus somente pelo viés da razão, da nossa mente, dos nossos conhecimentos. Existem coisas intangíveis, coisas que vão além do conhecimento. E essas coisas intangíveis é o que nós chamamos fé. A fé é aquilo que a gente espera, que a gente ainda não vê, mas que a gente tem certeza. A gente tem certeza no nosso coração que vai acontecer. Então essa é a fé. A fé nos abre o caminho, o portal do milagre. A fé nos permite conhecer as verdades de Deus. A fé nos faz entender toda a criação como uma obra do Criador. Pela fé, nós mudamos também a nossa vida. Por isso que eu falei agora há pouco que a fé e a conversão estão atreladas, elas estão juntas. Por quê? Porque é pela fé que nós nos convertemos. Então, o que nós temos que fazer? Qual é a nossa tarefa aqui neste mundo? Redescobrir o caminho da fé para brilhar com evidência a alegria e o entusiasmo do encontro com Cristo. Então, o caminho da fé que nos leva ao encontro pessoal com Jesus. Você está fazendo essa catequese não apenas para receber o sacramento no sentido formal. Você também se faz sacramento. Você também se faz aliança. O objetivo real de tudo isso, desse conhecimento que nós estamos compartilhando, é te proporcionar este encontro com Jesus Cristo como teu Salvador pessoal. E esse encontro se dá pelo caminho da fé. O caminho da fé nos permite redescobrir a verdade de Deus em nossa vida e nos faz sair das trevas para a luz. Existem dois caminhos, né? O caminho, a porta estreita que leva à perdição, como diz o Evangelho, né? Que está no Evangelho de Mateus. Abra sua Bíblia aí, em Mateus, no Evangelho de São Mateus. Vamos lá? Então vamos falar aqui sobre esses dois caminhos, rapidamente. Então o Evangelho de São Mateus é que nos fala, no capítulo 7, versículo 13, aqui eu estou com a versão Ave Maria, e ele diz assim: Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e numerosos são os que por aí entram. Estreita, porém, é a porta e apertado o caminho da vida, e raros são os que o encontram. Por que raros? Porque não tantos têm fé. São poucos, na verdade, os que têm uma fé autêntica. Né? A nossa fé não pode ser algo ocasional, só nos momentos de necessidade, nos momentos que a gente está passando por uma dificuldade, por algum problema, e a gente busca o caminho da fé. O caminho da fé passa por esse encontro pessoal com Jesus, no sentido de nos tornarmos amigos de Jesus. E quando a gente se torna amigos de Jesus, certamente a gente traz para si uma inimizade com o mundo. Abra sua Bíblia aí novamente, em Tiago.
Procure a carta de Tiago mais para frente, depois do Evangelho de Mateus, tá bem? Depois a carta de São Tiago. Tá? Vamos lá na Bíblia, lá no finalzinho da Bíblia, tá? Depois das cartas de Paulo, nós temos a Epístola de São Tiago. A Epístola de São Tiago é muito rica, de muitos ensinamentos. E Tiago nos fala aqui sobre a verdadeira amizade. A amizade que nós devemos cultivar verdadeiramente. Presta atenção aqui no que São Tiago nos afirma. Capítulo 4, versículo 4. Adúlteros, não sabeis que o amor do mundo é abominado por Deus? Todo aquele que quer ser amigo do mundo constitui-se inimigo de Deus. Então, aqui, ele nos ensina que nós, muitas vezes, pela nossa falta de fé, procuramos estar de bem com todos, mas, no fundo, acabamos esquecendo que o nosso grande amigo é o Senhor. Então, aqui a palavra nos ensina, nesse momento, uma coisa muito importante. Igrejas e pastores, como Cristo, pôr-se a caminho para conduzir para fora do deserto, para lugares de vida, da amizade com o Filho de Deus, para aquele que dá a vida em plenitude. Então, nós devemos buscar realmente a amizade com o Filho de Deus. E isso se dá pelo viés da fé verdadeira. Vamos adiante um pouquinho mais? Olha aqui, mais uma imagem de Jesus batendo a porta. Será que a porta do seu coração ela se abre para Jesus? Será que o meu coração se abriu para Jesus? Não apenas com a boca, mas a nossa vida em integridade, ela é uma vida de fé, porque Tiago também afirma que a fé sem obras é morta. Então nosso testemunho de vida tem que justificar a fé que nós dizemos ter. E talvez esse seja, sem dúvida alguma, meu prezado irmão, minha prezada irmã, o maior desafio que você vai enfrentar ao longo dessa peregrinação neste mundo. Provar a fé por meio das suas ações, por meio das suas atitudes. A palavra também nos ensina aqui, perseverai, vigilantes com ação de graças, orando por nós ao mesmo tempo, para que Deus nos abra uma porta à palavra, para falarmos do mistério de Cristo, pelo qual estou prisioneiro, a fim de que dele fale como devo. Colossenses 4, 2, 3. Então, isso é importante. Aqui ele colocou algumas coisas. A oração e a ação de graças como elementos fundamentais para que a gente possa ter o verdadeiro falar de Deus. A gente pode falar verdadeiramente de Deus quando a gente está unânime na oração, vigilante e com a ação de graças. Tá bom? Vamos mais adiante aqui um pouquinho, verificar outras coisas. Nós já falamos aqui que existe uma porta larga que se abriu, e nessa porta passam os adversários que são numerosos. Aqui também Paulo fala, cheguei a Troade para lá chegar ao Evangelho de Cristo, embora o Senhor me tivesse aberto uma porta grande, não tive repouso do Espírito, pois não encontrei Tito, meu irmão. Então nem sempre esta porta larga, esta porta grande é a porta do verdadeiro caminho de Deus. Que tipo de porta é a porta que Deus quer abrir então para nós? Ao chegarem a Antioquia, reuniram-se a igreja e puseram a referir tudo o que Deus fizera, especialmente abrindo aos gentios a porta da fé. Então começa a relatar. A porta da fé é justamente esses relatos de tudo o que Deus nos faz, como Deus age, a maneira que Deus trabalha em nossas existências. A fé nos permite então algumas coisas fundamentais. Primeiramente, o ingresso na comunhão com Deus, ponto vital da nossa existência humana. Sem comunhão com Deus, não há vida em plenitude. A fé nos permite também cruzar o limiar. Que limiar é esse? Que limite é esse que nós podemos cruzar com a fé? A palavra de Deus é anunciada e o coração acolhe a graça transformadora. Então, aqui o anúncio da palavra, que é o querigma, e o coração, que é o nosso entendimento, acolhendo a graça de Deus em nossas vidas. A fé também é o início do caminho. Batismo, quando podemos chamar Deus de Pai. Então, pela fé, todo aquele que crer e for batizado será salvo. Pela fé, que é a nossa crença plena, nosso batismo
tem o valor fundamental a ponto de nos integrar à comunhão com o Pai. E a Páscoa. A fé é a Páscoa, é a passagem para a eternidade, é a passagem para a vida nova. Quem tem fé começa a caminhar uma vida nova, uma vida de luz. E aí nós vamos falar justamente daquilo que nós falamos antes, né? Que a fé, ela tem a ver com a conversão. A ressurreição do Senhor faz participantes da sua glória todos os que nele creem. Vejam bem, São Paulo apóstolo afirma que se Jesus não tivesse ressuscitado dos mortos, vã seria a nossa fé. Então a fé cristã, a nossa fé cristã, ela está fundamentada no alicerce da ressurreição de Jesus. A ressurreição de Jesus nos torna participantes da sua glória. Porque Cristo ressuscitou, nós também temos vida eterna, vida em abundância. Outro elemento fundamental da nossa fé é a nossa crença na Trindade. Nós já falamos aqui que a Trindade é a doutrina fundamental do cristianismo. A Trindade manifesta Deus em 3 pessoas, mas um só e mesmo Deus, uma única divindade. Deus 3 pessoas, Deus tríade. O Pai Criador envia o seu Filho para a nossa salvação, o Filho nos redime pela morte e ressurreição, e o Espírito Santo, que provém do amor entre o Pai e o Filho, é aquele que guia a igreja. Então, a Trindade, a fé na Trindade, move a nossa existência humana. Quando nós cremos na Trindade, nós entendemos que toda esta obra que nos cerca é a obra do Criador. Que nós sozinhos não chegamos a lugar algum, mas nós precisamos de Jesus como centro da nossa vida. E o Espírito Santo nos faz compreender qual seja a mensagem de Deus para nós. Está aqui uma foto, uma imagem muito conhecida, representativa da Trindade Santa. Não é bem assim, mas é uma representação, né, gente? Então, o que nós devemos fazer? Devemos confirmar a nossa fé. Aqui, a passagem de Mateus capítulo 5, versículos 13 a 16, que nos fala que nós somos o sal da terra e a luz do mundo. Então, o sal representa esta fé que não pode perder o sabor. A luz também é a fé que nunca se apaga. Então, a fé verdadeira, ela supera todas as dificuldades da nossa existência e nos permite ingressar no reino de Deus. O reino de Deus, nós tomamos posse do reino de Deus pela fé, nós somos justificados pela fé. A Bíblia diz assim que o justo viverá pela fé. Mas lembre-se daquilo que eu falei anteriormente. A fé verdadeira não consiste somente numa crença superficial ou numa crença expressa apenas. A fé verdadeira, ela consiste também na prática, no testemunho desta fé que nós devemos acreditar. A fé com obras, a fé que está unida à nossa praxis cotidiana, a fé que está unida à nossa atitude. Aqui Jesus, outros exemplos desse pedido do Senhor para que nós confirmássemos a nossa fé, é quando ele foi a samaritana na fonte da água viva, ouvindo a palavra de Jesus. Então, aquela samaritana, quando ela ouve a palavra de Jesus, vamos abrir aqui a nossa Bíblia, em João 4,14, como está esse texto aí, ela confirma a sua fé. 4,14 diz assim: mas o que beber da água que eu lhe der jamais terá sede, mas a água que eu lhe der virá a ser nele fonte de água que jorrará até a vida eterna. Então, Jesus é a fonte da vida eterna. Com Jesus nós podemos chegar ao caminho, como eu falei há pouco, do reino celeste. Por isso que ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E a nossa fé, ela deve estar centrada em Jesus Cristo. Você não deve ter fé fora de Jesus. Tudo o que você tem, que você acredita, deve levar ao ponto central, que é Jesus. Lembre-se disso. Tudo acontece, tudo se realiza para a humanidade por intermédio de Cristo. A fé também nos faz readquirir o gosto, alimentar-se da palavra de Deus, o pão da vida. A fé nos permite ter essa alegria de experimentar o reino de Deus a partir da sua palavra viva. Não tem como querer viver a vida eterna com Deus se aqui neste mundo a gente não experimentar essa graça de Deus. Por isso você precisa confirmar a sua fé cotidianamente. E a fé nos permite também trabalhar pelo alimento que perdura e dá vida eterna.
que é este pão vivo descido do céu. O que nós devemos fazer para realizar as obras de Deus? João 6, 28 e 29 nos ensina que nós devemos crer naquele que Ele enviou. A partir do momento que nós temos Jesus como centro, nós podemos realmente realizar as obras de Deus em nossas vidas. Isso é fé. Isso é fé. Fé é acreditar fortemente no poder de Deus. Mas, sobretudo, colocar também a vontade de Deus como vontade soberana. Não adianta só acreditar no poder de Deus, mas querer canalizar esse poder para colocar-se debaixo da sua vontade. Não existe fé para atender ao seu umbigo. A fé ela está posta como um caminho, como um viés que nos reintegra ao reino do Pai. Mas essa reintegração passa por entender que a vontade do Pai ela é soberana para nós. A vontade de Deus sempre é soberana. Nós temos que entender isso e viver isso, ok? Além disso, a igreja nos faz, junto com a fé, um convite à conversão. O que é a conversão? Conversão, ela nos proporciona a renovação da igreja. É o testemunho dos crentes chamados a fazer brilhar com sua vida a palavra da verdade que o Senhor Jesus nos deixou. Pescadores no seio da igreja, santa necessidade de purificação, exercite penitência e renovação. Então, a conversão, ela passa por isso, Pela penitência e pela renovação que nos leva à verdadeira purificação. E essa purificação se dá por um testemunho de vida. Lembra que eu falei agora há pouco? Que a fé sem obras é morta? Então, a conversão é o real testemunho da fé que nós devemos ter. A igreja robustecida pela força de Jesus ressuscitado, de modo a vencer pela paciência e pela caridade as suas aflições e dificuldades, tanto internas como externas, e a revelar, velada mais fielmente, o seu mistério até que por fim se manifeste em plena luz. Então, a conversão fortalece a fé. A conversão fortalece a igreja. E a conversão, gente, o que é a conversão? A conversão é uma mudança de atitude. A Bíblia chama a conversão de metanoia, que é um processo de renovação da mente. Então, sem essa metanoia, sem essa renovação da mente, nós não podemos fazer a transformação. A mudança de mentalidade é fundamental para uma real transformação em nossa vida. Agora, é importante dizer que essa transformação, o start dessa transformação, só depende de nós. A gente precisa abrir a porta. Já Lucas 1,45 está dizendo assim: feliz porque acreditou. Então, é abençoado, é feliz, é bem-aventurado aquele que crê. E esse que crê é aquele que abre as portas do seu coração para que Jesus possa entrar e a fé possa existir soberanamente. Olha só, vamos fazer aqui nesse momento final uma oração para a gente convidar Jesus para o nosso coração, tá bom? Fecha teus olhos e agora escuta esta oração e repete comigo aí, junto com este vídeo, esta oração para a gente poder começar esse processo real de fé e conversão nas nossas vidas. Senhor Jesus, abro-te de par em par as portas do meu coração, como nunca antes o fiz, e te convido a entrar em minha vida para que eu possa viver a tua. Tenho fechado a ti muitas áreas da minha existência, mas hoje me rendo perante ti e te peço que entres em minha vida de forma nova e para sempre. Entra em meu coração com a tua palavra de vida eterna. Aceito o teu evangelho como minha norma de vida. E agora que entrastes, decido fechar a porta por 2 motivos. Em primeiro lugar, para que nunca voltes a sair. E em segundo lugar, para que jamais entre o pecado em minha vida. Então, não basta só abrir a porta. É preciso também fechar a porta. Essa porta é para que Deus faça como fez a Arca de Noé. Ele fecha a porta por fora. Para que 2 coisas aconteçam. Primeiro, que Jesus não mais saia da nossa vida. Que ele entre e permaneça. E segundo, que o pecado não volte a entrar mais. Então, o pecado vai embora, Jesus entra, o Espírito Santo entra, a Trindade entra, e a nossa vida é transformada. É importante que nós renunciemos o pecado. Nós já vimos isso no nosso outro encontro.
para que esta renúncia do pecado favoreça o desenvolvimento da nossa fé. Por isso, a necessidade de nós vivermos uma penitência constante, de nós vivermos o mistério da reconciliação, o sacramento da reconciliação. O sacramento da reconciliação, a penitência, ou confissão, como nós chamamos, ele é um sacramento que nos permite estabelecer esta conversão real em nossa vida. Então, a penitência nos faz viver uma experiência nova de Deus. E a gente precisa ter em nossa vida essa capacidade de renunciar a tudo de ruim que existe para realmente viver a verdadeira conversão. Eu quero fazer aqui uma listagem com você para fechar esta aula de hoje, para que você possa refletir se você tem renunciado ao pecado para viver na liberdade dos filhos de Deus, se você está disposto a viver uma vida de conversão. Porque Jesus está em seu coração, você renuncia a Satanás? A todas as suas obras e seduções? Aos ocultismos, ao esoterismo e a qualquer superstição? Ao conhecimento do futuro à margem de Deus? À magia, ao curandeirismo e à feitiçaria você renuncia? À leitura de carta, café e mãos você renuncia? A runas, ao espiritismo, à astrologia, aos horóscopos você renuncia? A adquirir poder e controle sobre você ou outros à margem de Deus, usando outras artimanhas para controlar a mente, inclusive, você renuncia? Ao controle mental e à dianética, você renuncia? Ao uso de amuletos, fetiches e talismãs, você renuncia? Renuncia também em nome dos seus antepassados, aqueles que utilizaram em algum momento estes expedientes? Porque Jesus está em seu coração, você renuncia ao egoísmo, à luxúria e à maldade? A tudo que for autossuficiência, cobiça e ambição? Ao orgulho e à vaidade? Renuncia a ódios e ressentimentos? Renuncia à mentira, ao engano e a qualquer tipo de falsidade e roubo? Porque Jesus está em seu coração, você renuncia à infidelidade e a toda pessoa que afaste você do Evangelho? Se você está disposto agora a receber este momento, a fé e a conversão, ore comigo esta oração. Senhor Jesus, hoje queimo todos os meios, oportunidades e ocasiões que me levam ao pecado. Renuncio ao pecado, a qualquer de suas formas e a todos os seus tamanhos. Em nome de Jesus e com o poder do precioso sangue de Jesus, declaro que o pecado já não tem domínio, porque fui perdoado e libertado da escravidão do pecado, graças ao precioso sangue de Cristo Jesus. Então, é esse o convite que você deve fazer. Você deve orar, deve buscar o Espírito Santo e deve lembrar que converter-se não é mudar de religião, é mudar de atitude. Muda a sua atitude hoje mesmo e você encontrará a verdadeira conversão. João Batista era aquele que clamava no deserto, dizendo: arrependei-vos e convertei-vos, porque está próximo o reino de Deus. Então, arrependa-se e vamos nos converter para que o reino de Deus aconteça em nossas vidas. Fica na paz e até o nosso próximo encontro, se Deus nosso Senhor assim nos permitir.